Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Voltei aqui nesse vídeo para falar para vocês. Esse vídeo vai ser editado, então nesse vídeo eu vou estar colocando alguns videozinhos de Eloane para vocês estar vendo o comportamento dela, tá? Vou estar me apresentando para vocês, sempre tá chegando pessoas novas aqui, graças a Deus. Eu me chamo Alcicleide, nesse canal eu divido com vocês um pouco da minha experiência como mãe de primeira viagem. Tenho uma filha chamada Eloane, que tem 2 anos e 5 meses, e a gente acabou de pegar o diagnóstico do autismo. E nesse vídeo eu vou falar para vocês o que fez eu desconfiar que Eloane era autista. Então, Eloane nasceu prematura, de 33 semanas, tá? E desde o início, minha gente, já vou direto ao ponto, porque eu não quero estar enrolando, né? Quem me conhece sabe que eu sou tagarela e provavelmente esse vídeo vai ficar longo. Então, como a gente acabou de confirmar o diagnóstico, tem um vídeo aqui no canal que eu estou chorando, desesperada. Como eu já passei por essa fase de chorar, de me desesperar, agora eu tô na fase, né, de começar a aceitar. Eu ainda não aceitei 100%, mas vamos lá. Eu vou relatar para vocês comportamentos, né, e vou colocar alguns videozinhos aí de comportamentos de Eloane que me fez acender o alerta, né, para a parte do autismo, para me chamar a atenção. Vou dizer para vocês como foi que a gente chegou no diagnóstico. Primeiramente, eu vou falar para vocês que até onde eu sei, eu não sou profissional, não tô aqui porque eu tenho muita coisa a aprender, mas até onde eu sei, quem pode dar o diagnóstico de autismo é o neurologista ou o psiquiatra, tá? Esses dois profissionais, não é psicólogo, não é professor, não é agente de saúde, não é um vizinho que acha que seu filho é autista ou você que acha que é autista, não é nada disso. O primeiro passo que tem que ser feito quando você vê algo de diferente no desenvolvimento do filho de vocês, como eu vi no desenvolvimento de Eloane, é procurar pediatra, né? Procura um pediatra e aí conversa, né? Desabafa, grava alguns videozinhos de comportamentos do seu filho, anota para você não esquecer e leva na consulta, né? Uma consulta de rotina. No caso, a gente começou a desconfiar do autismo. Eu já desconfiava, não que Eloane tinha autismo, mas eu desconfiava que tinha algo errado, alguma coisa tinha com a minha filha. Vocês vão dizer, tu tá louca, Alcicleide? Minha gente, desde quando Eloane estava na incubadora, lá no hospital, onde ela nasceu, na cidade de Recife, que ela tinha um comportamento diferente na incubadora, tá? Lá dentro daquele negocinho ali, eu já vi que ela tinha um comportamento diferente. Em alguns momentos, Eloane virava o olho. E eu relatei isso para uma médica lá da UTI, UCI, eu não sei lá, no lugar lá onde Eloane ficou naquele negócio, né? Na incubadora. E aí ela, tipo assim, não levou muito a sério, né? Isso se passou. Então, a gente teve alta, eu tive problema com a amamentação. Aliás, eu tinha muito leite, mas o meu problema foi porque eu precisava sempre estar saindo e eu não tinha quantidade de leite armazenado para que Eloane tomasse quando eu estivesse ausente. Então, eu comprei uma fórmula para ficar, né, nas duas coisas. Terminou Eloane fazendo confusão de bico e não querendo mais o bico do meu peito. Toda vez que eu botava o peito na boca dela, ela queria vomitar. Aproveito para responder um comentário de uma pessoa que falou que Eloane tem autismo porque a culpa foi minha por eu ter dado leitinho, né? Eu dei leitinho a Eloane antes dela fazer 1 ano de vida. Ela tomou leitinho com 3 meses e o histórico dela tá todo gravado aqui no canal. Antes de alguém me julgar, vai lá ver o que foi que aconteceu na época, tá? Porque esse vídeo não é para isso. Porque ela falou que uma alimentação na primeira infância é muito importante para o desenvolvimento da criança e do cérebro da criança. Realmente, isso é verdade. Mas eu não acredito que autismo é gerado porque uma criança tomou um leite, minha gente. Isso é falta de informação da parte dela, sabe? Mas eu, como não tinha essa informação antes, me culpei. E fui lá nos grupos das meninas que são mães de autista, né? E falar que, meu Deus do céu, será que a culpa foi minha? Ela disse, meu Deus, Alcicleide, tira isso da tua cabeça, tu vai terminar louca com essas coisas, sabe? Porque tem gente que vem aqui só pra perturbar minha mente, sabendo que eu já sou perturbada, né? Que eu já sou meio doidinha mesmo. Então, minha gente, quando a gente chegou em casa, aos 3 meses de vida, eu percebia que Eloane não me olhava nos olhos. O comportamento normal de uma criança nessa idade de 3 meses é mamar olhando no olho da mãe. E eu botava Eloane no meu peito e Eloane não fazia contato visual comigo de forma alguma quando eu tava mamando. Mas isso aí também não tô dizendo que se o bebê de vocês não tá fazendo contato visual com vocês, que ele é autista, não. Minha gente, esse é um relato meu, como eu comecei a desconfiar.
Eu não sei se o áudio vai ficar bom pra vocês. Se eu editar esse vídeo e o áudio não ficar bom, eu vou regravar, porque meu celular tá com problema já no fone, sabe? Eu acho que tá tendo alguma coisa aí, eu tenho que investigar ou ver como é que eu faço. Sim, voltando ao assunto. Aí, eu tinha a desconfiança de ter a idade corrigida. Porque quem nasce prematuro tem a idade corrigida, né, minha gente? Então, Eloane tinha 3 meses, mas era como se ela tivesse 2 meses, por ela ter nascido de 8. Então, essa idade vai ficando sendo corrigida. Assim foi o que me falaram no hospital que ela nasceu. Então, quando eu fui pra pediatra, eu questionei essa parte, né? Eu levei ela na pediatra, doutora, minha filha tá mamando e não tá me fazendo contato visual. Ela fez o teste do olhinho, eu disse, fiz, e deu normal, né? Que aquela luz vermelha, a pupila reagiu, uma coisa assim que fala. Aí, então, ela falou assim, eu vou fazer um teste, né? Ela colocou a lanterna do celular no olho de Eloane. E Eloane, tipo assim, não reagiu, não seguiu a luz, que ela disse que o certo de uma criança é seguir a luz com o olho. E ela não fez isso. Então, a pediatra também desinformada, né? Não entendia nada, parece de prematuro, de nada, porque ela não disse que a idade corrigida não tinha nada a ver. Que falou que Eloane poderia ser cega. Minha gente, eu saí doida desse consultório, que até hoje eu me arrependo por eu não ter processado essa profissional. Porque isso não se faz com a mãe de primeira viagem, que tá desesperada, dizer que o filho da pessoa é cego, sabe? A pessoa sai lá doido, ela não afirmou, mas ela disse, corra atrás, e nem me deu encaminhamento, porque tá bem estranho esse atraso na visão dela. Assim eu fiz, saí louca atrás de um oftalmologista, a gente levou, então teve uma opinião, né, totalmente diferente. Eloane tem sim um desvio no olho, mas Eloane não era cega, Eloane enxergava, e quando chegou Eloane com 5 meses de vida, Eloane começou a me seguir com os olhos. Isso, pense na felicidade. Mas sempre tinha algo que me incomodava, sabe? No comportamento dela. Um atraso no desenvolvimento dela. Aí foi passando os tempos, né? E Eloane não falava, e o pessoal perguntava, Eloane tá falando, Eloane não tava. Ela começou a andar, minha gente, se não me engano, com 10 meses de vida. Foi antes de fazer 1 ano. Isso o povo tem um ditado aqui no interior, que quando uma criança anda primeiro, ela não fala. Ou quando fala primeiro, ela não anda, sabe? É uma coisa ou outra. Sempre tem que ter atraso em alguma das coisas. Como eu moro no interior, me apeguei a essa crença, né? É isso. Ela andou primeiro e ela vai falar quando Deus quiser, quando for o tempo dela. Bom, minha gente, cada criança tem seu tempo. Tem muitos profissionais batem nessa tecla falando que cada criança tem seu tempo. Mas existe um padrão, digamos assim, existe um formulário padrão, inclusive o caderneta de vacina tem lá, minha gente, a faixa etária e o que uma criança na faixa etária deve fazer já. Então, um exemplo, se uma criança com 1 ano deve falar até 3 palavras, se o filho da gente não fala até 3 palavras, ele está com um pequeno atraso já, no desenvolvimento de acordo com o Ministério da Saúde, algo assim. Aí vocês vão dizer, Cleide, tu tá inventando isso, não foi que tu viu? Isso quem me falou foi a enfermeira do postinho, tá? Na hora da puericultura, acho que fala isso. Então, ela disse assim, quando uma criança foge um pouquinho assim, ó, do padrão, a gente não é pra dizer, ah, meu Deus, já é autista, ou tá acontecendo alguma coisa de anormal, né? A criança é doente. Não, mas que aquela criança já está com atraso, está. Isso não pode negar. Sabe, quando uma criança que tem uma idade, tipo 3 meses, que é uma idade que todas as crianças começam a olhar nos olhos e ela não olha, ela tá com atraso, mas até então considerável pelo fato dela ser prematura. Então, esse foi o primeiro motivo de eu desconfiar de Eloane ter algum problema, não necessariamente autismo, por ela não me olhar nos olhos. Achei que seria o desvio, que foi prescrito um óculos para ela usar quando ela tinha 11 meses de idade. A gente fez esse óculos, Eloane não deixou o óculos no rosto, assim, porque incomoda ela. E o tempo foi passando. E Eloane não dormia. Uma das coisas maiores, assim, ó, o sono. Eu não sei se sono tem a ver com autismo. Eu sei que eu dizia, essa menina minha tem algum distúrbio na cabeça, tem algum problema. Não é possível essa menina não dormir. Minha gente, não é possível. Quem acompanha minha luta aqui, a maior delas é pelo sono de Eloane. Então, o povo dizia, com 3 meses dorme, com 5 meses dorme, com 10 meses dorme, com 1 ano dorme.
com 1 ano e 10 meses, com 1 ano e 5, com 1 ano não sei o quê, 2 anos e 5 meses. Eloane não dorme. Eloane só dorme hoje em dia com medicação, melatonina e outra medicação que o médico passou para ela, Neuleptil, que eu ainda vou começar a testar, sabe? Não comprei ainda essa medicação porque tá tudo muito recente. Eu tô gravando esse vídeo no dia seguinte da consulta com o neurologista. E também não foi assim de eu chegar no neurologista hoje e ele já dizer na minha cara que a minha filha é autista. Não, a gente teve, acho que foi 1 ou foi 2 consultas antes de ele me dar o laudo com o diagnóstico. Por quê? De imediato, ele achou que seria apenas um atraso. Aí, dependendo do tipo de atraso, já se enquadra no quadro de autismo. Ela tinha um CID 84.9, que é atraso global no desenvolvimento. Esses atraso global, que é tipo na fala, em muitas outras questões, né? Não aponta, não imita, não faz nada disso. É um atraso global, não é um único atraso. É um atraso em vários aspectos da vida da criança, né? No desenvolvimento cognitivo, na coordenação motora, na fala, na interação social, em várias coisas. Então, tudo isso dela estava atrasado. Aí, ele, então, disse que achou, né, que poderia mudar essa questão com terapias e fono. E o tempo foi passando e não foi mudando, até que começou a aparecer novas características. E aí, então, ele me deu o laudo do autismo, tá? Só que não me confirmou. E é nessa consulta que eu fui ontem, foi aonde foi tirado, né, as dúvidas e aonde foi confirmado o autismo do grau leve. Que eu não entendo, ele não falou nível 1, nível 2, nível 3, suporte 1, suporte 2, essas coisas aí não. Ele falou leve. A palavra que ele usou foi leve, ele não usou nível de suporte, essas coisas que o povo fala aí não. Mas leve eu acho que é 1, né? Eu não entendo também, porque eu sou uma mãe assim como vocês, minha gente, na vida real, e não entendo nada do que o médico fala, sabe? Às vezes eu questiono, às vezes eu fico calada. Então, a Eloane vai aparecendo com algumas características simplesinhas para algumas mães, normal para outras, anormal para outras, e por aí vai. Mas, né, eu fui filmando e mostrei para o neuro. Primeiro, não interagia com outras crianças. Mas até então, né? Até hoje ela não interage. Ela interage com adulto, mas com criança não. Não andava em ponta dos pés, mas Eloane tinha outras características. O povo acha assim, autismo é só se a criança tampar o ouvido e andar na ponta dos pés. Não é, minha gente. Não é, sabe? E também não significa que é autismo se uma criança fizer uma filinha de brinquedos, de carrinhos, de bonequinhas, de objetos da cozinha, de limpeza. Não significa não. Tem que ter vários características juntas, pelo que eu entendi é isso, para poder chegar, pelo que o neuro me falou, no diagnóstico. Aí, Eloane empilha brinquedos. No final desse vídeo, eu vou colocar para vocês todos os videozinhos, sabe, de alguns comportamentos de Eloane, para vocês analisar junto aí comigo e vocês verem, né, e tirando mais ou menos as dúvidas de vocês. Ela se autoagride, sabe, ela puxa o próprio cabelo. Vou deixar o vídeo para vocês verem. Ela roda, ela gira no chão, assim, em busca da própria sombra. Mais uma característica. Está se incomodando com roupas e alguns tecidos. Nessa fase, é muito difícil a gente saber diferenciar uma coisa da outra. Por quê? Fase de 2 anos é a fase que a criança tá na adolescência dos bebês, né? Que tem um nome em inglês que eu não sei falar. Tipo assim, crise dos 2 anos. Você pesquisa aí sobre crise dos 2 anos, que vocês vão ver alguns comportamentos que a criança tem nos 2 anos que não significa autismo. Se você estiver passando por essa faixa etária e o seu bebê estiver fazendo isso, talvez ele esteja na crise de 2 anos e não seja autismo. Tem que saber diferenciar. Então, uma das coisas que acontece quando está na crise do desenvolvimento dos 2 anos, né? Na fase de desenvolvimento de 2 anos, é a criança querer tirar a própria fralda, querer tirar a roupa, né? Vestir a roupa que quer, porque ela tá querendo ser independente, andar sem estar você segurando na mão dela, querer ter independência. Então, essa é uma das características. Mas o autismo também tem a característica de não gostar de alguns tipos de tecido. Porque é como se a pele do autista fosse hipersensível. Então, um toque mais com força, nem precisa ser com força, ser uma tapinha, um toque assim, parece que você tá agredindo, sabe? Então, um tecido é como se fizesse mais ou menos isso, acho que vocês entenderam, né?
Então, ela tem roupa que ela não gosta, ela puxa o próprio cabelo, ela gira em torno da própria sombra. Ela brinca com brinquedos que não são brinquedos, tipo bonecas, carrinho, ursinho. Não sabe dar função ainda aos brinquedos, sabe? Dar sentido. Algum momento, Eloane começou a dar sentido, brincar funcional, depois esquece, sabe, minha gente? Ela começa a brincar numa brincadeira, faz um dia, depois não faz mais. Dá preferência por brincar com objetos, colher, óleo, vinagre, os produtos de limpeza, a feira do mês, né? Os pacotes de arroz, os pacotes de fubá, que a gente fala fubá aqui no interior, esse tipo de coisa. Coloca tudo em fileira, ou pega as vasilhas e coloca tudo empilhado, sabe? Então, ela sempre tem esse comportamento, é um que não muda. Até na escolinha, ela coloca tudo em fileira. Não brinca com outras crianças, né? Não interage com outras crianças. Muito pouco, às vezes, que ela interage com outra criança, né? Não gosta de tirar foto com muita gente, só ela sozinha. Na escolinha ela evita, fica mais distante dos coleguinhas. Se eu puder, eu botar foto aí pra você estar vendo, né? A gente já colocou ela na escolinha pra ela tentar desenvolver um pouco mais. E o importante, né? Não tem um atraso na fala. Começou a contar os números e falar as cores. Nessa parte ela tá bem desenvolvida e bem inteligente. Reconhece as cores, reconhece os números, aponta, sabe? Para a cor, para o número. Então, ela reconhece já. Mas ela não forma frase ainda. Mas isso é totalmente normal também para... Não é normal, assim, comum, digamos, né? De crianças ainda nessa faixa etária e com autismo, né? Não formar frase ainda. Ter um pouco mais de dificuldade na fala. Mas que a gente vai continuar trabalhando para que ela comece a formar frases e falar palavras com sentido, porque ela fala palavras soltas. Ela fala bastante palavrinha já, mas é palavras soltas, sabe? Sem sentido muitas vezes, né? Não sabe avisar que tá com xixi, que tá com cocô. Então, essas são algumas características. Se eu lembrar de mais algumas, eu vou colocar nos vídeos aí para vocês ir observando. Eloane também tem um transtorno de autodegradação, autogratificação, acho que a palavra é essa, autogratificação. Que não tem nada a ver com autismo, tá? Pelo que o neuro me falou, que eu tenho que estar tirando ela desse foco, que é uma coisa que ela aprendeu, ela gostou e ela faz. Transtorno de autogratificação. Eu já expliquei aqui o que significa pra vocês, eu não gosto de tocando nesse assunto, mas é tipo como se fosse uma masturbação infantil, sabe? Não tem como dizer assim, isso aqui foi do autismo, não é, tá? Mas é um probleminha, né? Tem hiperatividade, não sabe esperar no lugar, não sabe ficar quietinha no lugar, sentadinha no meu colo, sabe? Ela tem a necessidade de estar correndo, de comer correndo, de não parar quieto, de estar agressiva, de me agredir, de puxar meu cabelo, de puxar o próprio cabelo dela, de se jogar no chão, de ficar batendo as pernas no chão, de se machucar ela mesma, sem receio nenhum. E por aí vai, sabe? Mas tudo isso tem que ser observado de perto por um especialista, porque se confunde muito com a fase dos 2 anos, minha gente. Se confunde muito com birra. Crise se confunde muito com birra. Então, eu ainda estou aprendendo a diferenciar, mas eu já estou sabendo diferenciar uma crise de uma birra, sabe? Porque, né? Porque é autista que vai fazer o que quer. Criança é criança. Não é uma criança autista, ela é uma criança. Antes dela ser autista, ela é criança. Então, ela vai ter o comportamento de uma criança. Então, a gente tem que ter jogo de cintura como mãe para saber das coisas. Então, vou colocar a seguir agora os videozinhos de alguns comportamentos de Eloane. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo e tchau, tchau. Tu tá bagunçando, né, mulher, com água? Que bagunça, mamãe? Toda molhada. Tá aqui, minha gente, ó. Começando por esse vídeo aqui, mostrando pra vocês que Eloane tem fascinação por água desde quando era bem novinha. Que ela ainda tava no andador, ó, que a gente fala aqui, andar já no interior. E olha aí, ó, Eloane atrás da água, se molhando toda. Mas que bagunça é essa, Eloane? Hora dessa, Eloane.
Todos os meses eu gravava rotina, tá? Para aqui pro canal e tá tudo registrado aqui para vocês. Esses vídeos são trechos tirados de vlogs que já estão gravados aqui no canal. Nesse vídeo eu tô mostrando pra vocês que Eloane tem seletividade alimentar, minha gente. Vê só que nesse vídeo ela procura os alimentos, escolhendo assim, alguns joga fora, ó, tá vendo? Ela fica fazendo a seleção dela aqui e procura só os feijão. E hoje em dia nem feijão ela quer comer mais, tá? Então já mudou bastante o paladar dela de lá pra cá. Nesse vídeo eu não lembro que idade ela tinha, mas ela era bem novinha ainda, tá? E desde sempre, até hoje, com 2 anos e 5 meses, ela prefere a mamadeira com o mucilon. Hoje em dia, os alimentos que a Eloane mais aceita é macarrão, banana, maçã, mamadeira com mucilon, tá? E o macarrão tem que ser branco, assim, ó, sem nenhum tipo de molho. E desse espaguete, de outro, ela não aceita. Eloane, que bagunça é essa, Eloane? Quem mandou você tirar as coisas de mamãe? Ela tira e corre. Olha pra isso. Vai guardar. Bote lá, tudinho no canto. Bote. Bote. Como eu falei, um dos maiores motivos de eu desconfiar que tinha algo errado também é a falta de sono de Eloane. Desde que nasceu, ela nunca dormiu bem. Esse vídeo aí foi gravado depois de meia-noite, acredito, tá? Tem vídeo aqui no canal que eu gravei de rotina da noite e a gente sempre fez serão aqui em casa, tá, minha gente, com a Eloane. E hoje em dia, inclusive, ela toma medicação para dormir e mesmo assim é ruim de dormir e acorda várias vezes durante a noite. E quando dormia, até hoje, o sono de Eloane não dura mais do que 2 horas. Ela sempre fica acordando e é um sono muito perturbado, mesmo tomando medicação para dormir. Ela se mexe, ela se bate, ela acorda chorando e por aí vai. Vai dormir, vai. Tá na hora já. Vai cair. Tu vai cair, Eloane. Olha, Eita. Não fica quieta, tem a necessidade de ficar correndo de um lado para o outro e bagunçando em tudo, minha gente. Não tem quem segure e, além de tudo, só senta em formato de W. Tem vários videozinhos aí que vocês veem que toda vez ela senta em formato de W. Então, isso aí eu não sei se tem muito a ver com característica de autismo, tá? Mas ela só senta dessa maneira. Mais um vídeo só pra vocês verem que Eloane não para quieta, minha gente. Não para quieta 1 minuto. Não sei de onde vem tanta energia dessa moça. Olha aí, ó. Isso aqui a gente estava num shopping, em uma lotérica para pagar uma conta. E Eloane saiu mexendo com todo mundo da fila. Mas, observação, só com adultos, tá? Ela só interage mais com adultos. E subiu e desceu essa escada, acho que umas 1000 vezes. Eu cheguei em casa morta de cansada. Que bela torre que fizemos! Nós aprendemos tantos números hoje. Vamos resumir. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, Manhã. 9. Esse vídeo foi um vídeo muito emocionante pra gente, que foi o dia que a Eloane começou a falar, contar e falar as cores, tá, minha gente? Ela tá aqui pertinho de mim enquanto eu tô narrando esse vídeo com vocês, inclusive ela tá repetindo as cores e os números aqui, porque ela é fascinada por cor e por número. Todo lugar ela vê número e vê cor e letrinhas, tá?
Então, esse aí foi um vídeo muito feliz, que graças a Deus ela começou a falar a partir desse vídeo. Eu gravei e postei nas minhas redes sociais. Por um tempo, a Eloane começou a brincar e dar alguns sentidos aos brinquedos, como eu falei pra vocês, mas em seguida logo esqueceu. Hoje em dia, ela brinca totalmente diferente com esse brinquedo. Quando esse brinquedo está montado, ela acaba desmontando ele e fazendo ele, colocando ele em fileira, tá, minha gente? Então, eu vou mostrar pra vocês esse mesmo brinquedo adiante, só que ela dando uma função totalmente diferente pra esse brinquedo, dando uma função que não é a função dele. Nesse vídeo, vocês podem ver que ela dá preferência para brincar com bacias de plástico, coisa de utensílio de cozinha, produto de limpeza, e ela coloca tudo empilhado assim, minha gente. Não é eu que coloco, tá? É ela mesma. Eloane perde o interesse muito rápido por as coisas, minha gente. Ela fica muito entediada com muita facilidade. Ela tá bem animada, empolgada com uma brincadeira ou com um brinquedo. Em poucos segundos depois, ela já não quer mais saber daquilo. Se irrita, joga, quebra, chuta, sabe? E não quer mais saber. E já procura uma nova coisa pra se entreter, sabe? Pra brincar, pra se distrair. Não quer mais aquilo. Isso aí, minha gente, é caramuela. Aqui no interior a gente conhece como caramuela. É um tipo de cará que tem muito aqui onde a gente mora. E Eloane, sempre sentada em W e colocando todos eles em fileira. Prefere brincar com esse tipo de coisa, não com brinquedo. Faz isso com tudo. Inclusive aqui ela tá tirando a compra do mês e colocando todos eles empilhado um em cima do outro, tá? Então, a brincadeira de Eloane é sempre essa, com utensílios domésticos, produto de limpeza, a compra do mês, esse tipo de coisa, tá, minha gente? Tudo isso aqui caracterizam o autismo, tá? Lembrando que Eloane tem um autismo do grau leve. Não tem noção de perigo, se joga de qualquer lugar, seja alto, baixo, que vá machucar ou não, ela não tem essa noção. E come formiga, minha gente. Nesse vídeo aqui ela tá comendo formiga e já comeu até uma rã, tá? Nesse vídeo aqui demonstra bem o movimento que eu falo pra vocês, e foi o que eu falei pro neuro. Algumas mães me relatou que isso aqui seria uma convulsão, minha gente. Eu fiquei quase louca, né? A gente achou que seria uma convulsão, inclusive até a pediatra achou que seria uma convulsão. Mas o neuro olhou e falou que isso é um transtorno de autogratificação, tá? Que é o que eu já expliquei pra vocês, ó. Ela faz esse movimento com as pernas, dorme, acorda, soa, fica pálida. Às vezes me preocupa, né, nessa questão, se eu tento parar com que ela faça, né, tento impedir que ela faça isso, ela às vezes fica agressiva e não gosta, e é um movimento que ela faz de autoestimulação, né? Vocês já entenderam o que eu quis dizer. Ela tem uma sensação, às vezes vira o olho, às vezes pega no sono depois que faz isso, ela cansa de tanto que faz. Então, isso é o que eu falei pra vocês, né, que o neuro colocou, né, um transtorno de autogratificação. Fica girando, minha gente, procurando a própria sombra dela. E há um tempo atrás, a Eloane começou a dar função aos brinquedos, até gravei aqui pro canal Toda Feliz. Mas, atualmente, Eloane não faz mais isso, tá? São coisas que ela aprende, mas que em seguida esquece. Assim como algumas palavras que ela aprende hoje e amanhã esquece, né? Para de falar a palavra do nada ou fala aquela palavra sem sentido. Exemplo, o auá, ela quer falar água. E água, ela quer falar outra coisa. Quando ela fala água, ela não quer falar água para água, água de tomar. Acho que vocês entenderam, né? Então, eu tenho que ter jogo de cintura para entender um pouco do que a Eloane está falando, né? E traduzir um pouco o vocabulário dela, que é bem restrito ainda. Mas que já tá falando bastante palavrinhas e eu tô super feliz com isso. Mas ela adora ficar rodando assim, ó. Mania de lamber tudo e beijar todo mundo. Ela lambe os pés, lambe a parede, come o reboco da parede, a tinta, minha gente, chega a ser até engraçado, ó. Aí ela tava querendo lamber o pé de manhinha. E por aí vai, né? Ela tá com isso agora de lamber e de beijar tudo.
Esse vídeo foi gravado na escolinha. E vocês lembram do brinquedo que eu mostrei há um vídeo atrás? Esse é o mesmo brinquedo. E Eloane, hoje em dia, quando ele está montado, ela desmonta ele e dá uma função totalmente diferente para a função do brinquedo. Esse brinquedo é tipo um dado, que é para a criança sair encaixando números e formas geométricas. E Eloane acaba dando uma função totalmente diferente para esse brinquedo e só quer brincar com ele dessa forma, minha gente. Vocês vão ver aí que ela vai começar a empilhar ele, né? A colocar ele certinho em fileiras no chão e sair montando ele em fileira, tá? Então, ela vai pegando e vai encaixando o brinquedo, né? Para deixar ele na fileirinha certinha, ó. E isso ela não coloca, tá vendo que do lado tem as forminhas para ela encaixar no lugarzinho? A gente tenta, tanto eu como a professora, às vezes ensinar ela aonde que coloca cada pecinha, mas ela prefere brincar dessa forma. E esse vídeo aí eu mostrei ao Neuro, tá? Ó, tudo pra ela, senta em W e tudo dela é brincar mais sozinha, não interage muito com outras crianças, fazer esse tipo de brincadeira aí, que é colocar as coisas em fileira, bater palma sempre depois que coloca algum brinquedo e por aí vai. Eu vou mostrar pra vocês mais alguns vídeos. Tem costume de pegar o alimento, isso aí é bolacha maisena, tá? E ela colocar sempre em fileiras tudo, minha gente, que ela pega. O alimento, isso às vezes com feijão ela faz com arroz e não come, ela simplesmente brinca com a comida, né? E não quer comer. Então, ela faz sempre isso. Se você notar, tem um momento aí nesse vídeo que ela troca a bolachinha de lugar, vou mostrar pra vocês. E em cada bolachinha ela bate palma, tá? Então, ela coloca a bolacha e bate palma, coloca a bolacha e bate palma. Então, só senta dessa forma, eu tento corrigir, como vocês estão vendo. Esses vídeos aí, alguns deles vocês encontram, né? Ou quem me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, vê em tempo real. Nem tudo eu mostro no YouTube, então alguns vídeos rapidinhos desses aí eu mostro lá no Instagram, tá? Então, se você não me segue, vai lá me seguir. É @auxicleidecrochê, que eu sempre tô gravando videozinhos de Eloane. Percebe aí que ela bota a bolachinha e bate palma. Ó, ela esquece, vai lá e bate palma. Coloca a bolachinha novamente, bate uma palminha. E ela faz isso com todas as bolachinhas, ó. Tá vendo? Então, isso é um comportamento, né, uma característica de autismo. No lugar de comer a bolacha, o alimento, ela prefere colocar em fileira, empilhar e brincar com ele. Conta pra mamãe. De novo. Não, aqui. Parabéns! Com as letrinhas, minha gente, e os números, ela acaba colocando um em cima do outro, ó. Faz uma pilhazinha e vai colocando um em cima do outro. E as brincadeiras de Eloane na escolinha é mais essa, tá? Apesar de já reconhecer o número e as cores e as letrinhas, ela meio que não coloca elas em fileira. Ela prefere colocar elas em montinhos. Não, Elô, faça isso não. Não pode, Elô. Não, Elô, não faz isso não. Ela puxa o próprio cabelo, às vezes se bate, se autoagride, se joga no chão, sempre que é frustrada, que ouve um não, que é repreendida, né? Ela não aceita. Esse é uma forma dela demonstrar que ela não tá satisfeita, né? Com alguma coisa. Ou às vezes até que do nada ela faz esse tipo de comportamento. Foi o que aconteceu aí. Aí ela não foi repreendida de forma alguma, mas ela fez isso do nada. Ela puxou o próprio cabelo. Fora que agride a gente também. Comprei esse brinquedo para ela também, né? Com algumas pecinhas de montar torres. E a Eloane prefere colocar eles no dedinho dela para fingir que é unha grande. Não sei o que passa na mente dela, mas ela prefere brincar desse jeitinho.
Nesse vídeo, ela está com uma coleguinha com uma faixa etária de idade bem parecida com a dela. A coleguinha já reconhece todas as formas e sai procurando ali onde que encaixa cada pecinha, enquanto Eloane está no mundo dela, brincando sozinha, olhando as pecinhas e não interage muito com a coleguinha, como vocês estão vendo, né? Em alguns momentos, ela tampa o ouvido, anda de ponta dos pés, mas não é sempre. Segue algumas letrinhas de música na hora da música lá, né? Na hora de cantar na escolinha, ela adora. A professora relatou isso no relatório que eu li para vocês em um vídeo anterior. E prefere esse tipo de coisa na escolinha, né? Não fica muito sentada e sempre prefere estar correndo, pulando. Mas também já sabe reconhecer letrinhas de músicas, já dança e adora esse momento da música lá na escolinha. Reconhece algumas partes, algumas coreografias e segue elas direitinho, minha gente. Isso é o meu orgulho. Olha que coisa mais linda. Tá evoluindo direitinho. Percebe aí, minha gente, que ela faz na mão, o gesto como se fosse ligando para o médico, como se fosse digitando o número do celular, se joga no chão quando diz que o macaquinho caiu e ela fica fazendo direitinho, quase que perfeitamente a coreografia, minha gente. Eu fico tão feliz. Macacos pulando no colchão.